Hoje é um novo dia e eu espero que você esteja bem. Durante muito tempo pensei em criar um canal, mas sempre me faltava o tempo, ou dinheiro, ou recurso, ou qualquer outra coisa. Até que hoje me falta desculpas. Desculpas para não começar algo desse tipo. Esse não é um vlog, esse não é uma aula, esse é um canal que, na verdade, mais de 10 anos eu estava pensando em fazer. Que é uma ideia de criar um segundo cérebro e incentivar as pessoas a criar esse segundo cérebro. Durante muito tempo, e eu uso muito isso em terapia, a questão da terapia cognitivo-comportamental, que é o input, o processamento e o output. Nós trabalhamos as questões aqui das situações, do que acontece com a gente, os pensamentos, as interconexões, da onde nascem esses pensamentos, as origens, distorções, possibilidades, alteração, ressignificação, tudo isso dentro desse cognitivo. E nós temos as reações físicas, emocionais e comportamentais que geram uma nova situação. E durante muito tempo eu trabalhei com essa ideia e talvez por isso esse canal não tinha saído tanto. Embora muito útil para as terapias, toda essa compreensão, ela não se aplica aqui. O porquê de se criar um segundo cérebro e o porquê que você deve também estar animado e gostaria aqui de te incentivar a isso. Um segundo cérebro, ele pode ser resumido na sigla CODE, C-O-D-E, que basicamente tudo que acontece em nós ou conosco pode ser processado e colocado dentro disso. O C de Capture, essa sigla em inglês, porque o autor desse livro é em inglês, ainda não saiu em português, até onde eu saiba, e eu quero colocar na descrição assim que sair. O Capture é tudo e todos os aplicativos que nós usamos para capturar informações. Nesse momento, você está no processo de Capture. Nós usamos navegadores, lemos e-books ou até livros, coisas que nós trazemos para nós, aprendizados, técnicas e tudo isso que nós capturamos, as videoaulas, os cursos online que nós compramos, todas essas são as capturas. Porém, se nós capturamos e não passamos para a segunda parte, que é o O de organizer, se nós não capturamos e não organizamos isso, e é isso que estava acontecendo muito comigo até então, são conhecimentos que nós ficamos exclusivamente... Tem um avião passando. Nós ficamos... eu estou em Buenos Aires, gente. Eu vou mostrar um pouco depois aqui para vocês. E um pouco disso é... Nossa! E um pouco da intenção desse canal é contar um pouco da vida, nos processos de trabalho, organização financeira, organização pessoal, produtividade, regulação emocional, tudo isso que eu tenho estudado na última década, né? Mais de 10 anos aí, desde 2005. E aí você então, depois do capturar, você precisa organizar tudo isso. E muita gente peca nessa parte de como organizar o conhecimento. Isso pode ser feito em papel, pode ser feito também num aplicativo. Eu particularmente uso o iPad. Está chovendo aqui, eu não trouxe hoje, mas nos próximos dias vocês vão ver que eu sempre estou ali anotando. E nós precisamos sempre organizar essas informações. Todos os dias nós aprendemos algo. E o que nós fazemos então com esse algo é que faz a diferença. É como se você regasse uma planta, mas embaixo tivesse um furo. Se você não vem para organizar, colocar um vaso, colocar uma retenção, uma estratégia, justamente, a gente pode usar até esse termo técnico, né? Uma estratégia de retenção desses conhecimentos que são capturados, a tendência dessas informações é que são dissipadas, né? A gente conta exclusivamente com a nossa memória. E com o passar do tempo, a nossa memória ela não é mais tão ativamente... Não existe uma retenção ativa da memória, inclusive depois dos 25 anos, 35 anos. Esse processo de consolidação de memória,
ele já não é mais tão efetivo quanto nas idades mais anteriores, digamos assim, mais na nossa juventude. E você organizar isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Nós precisamos de alguma ferramenta onde os seus conhecimentos, tudo que você capturou esteja organizado. Nós vivemos num tempo onde há o excesso de informação. Talvez esse seja o 10º, 50º, 100º vídeo que você vê sobre qualidade de vida ou sobre questões de organização, seja financeira, seja pessoal, seja emocional. Muitas técnicas, teorias. E por que isso relativamente não muda a vida, digamos assim? Porque isso não está sistematizado, isso não está organizado. E sem essa organização, nós não conseguimos passar para o D, que é o code, né? Capture, Organize e Decodification, ou DMIS, né? Você decodificar isso, ou seja, você criar uma estratégia, você sistematizar a aplicabilidade desses conhecimentos. Ler, conhecer, ver vídeos, ler livros, notícias, sempre acaba sendo muito prazeroso e nós sempre fomos muito incentivados a isso. Principalmente nós, da geração Z, geração X, sempre estar antenado, os últimos modelos, mas se nós não decodificamos e criamos uma aplicabilidade desses conhecimentos, eles tendem a também não se solidificar, também não fazer parte mais efetivamente da sua trajetória. E aí esses conhecimentos, se eles não... se você não captura, mas eu sinto que a nossa geração, e se você está aqui, não sofre mais desse problema. Antes nós não tínhamos informações, então era muito difícil de capturar, as pessoas não sabiam ler, não existia essa velocidade da informação que nós temos hoje. E agora nós estamos passando por esse período de começar a organizar tudo isso, todo o conhecimento, né? Até o Elon Musk diz que hoje tudo pode ser aprendido pela internet, e a grande maioria disso gratuitamente. E aí nós organizamos tudo isso e depois passamos para essa decodificação. São ferramentas no que isso me é prático, no que ver esse vídeo pode ser aplicado à sua vida, aos seus projetos. Eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre essa questão da organização, que existe uma maneira prática de você utilizar no seu aplicativo de e-mail, no seu aplicativo de notas, de como fazer exatamente essa organização em 4 partes. Por quê? Essa organização e essa decodificação, ela vai então trazer extrema aplicabilidade para a sua vida. E o E, e aí você vai entender o motivo de estarmos aqui até agora, o E é a expressão. Se você não exterioriza, né, expression, se você não expressa isso, se você não cria algo com esse conhecimento que você tem, é como fazer você vai lá no Duolingo, mas você nunca vai para o país que fala aquela língua. Então é melhor você aprender Esperanto. Esperanto é uma língua que não é falada em nenhum país, né? E existe uma comunidade que fala Esperanto, que é uma língua que foi artificialmente criada com a tendência e com a intenção de unificar as línguas. Esperanto é uma língua fácil de aprender, relativamente fácil de aprender, e você vai então ter até mais aplicabilidade. Se você agora estuda espanhol, programa a sua viagem para ir para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, para qualquer outro país, você vai praticar, expressar esse espanhol, entrar em comunidades, fazer aulas de comunicação. Eu particularmente, por exemplo, no inglês, eu tenho uma escrita relativamente boa assim, consigo escrever e ler, mas assim, meio que Min Tarzan Jane. Mas o principal é você saber se expressar. E não adianta você ficar fazendo inglês e não ter oportunidade de expressar esse inglês. Eu particularmente uso um serviço chamado Cambly, vou até deixar a descrição aqui, não estou ganhando nada com isso, acho que eu ganho 5 minutos de aula, mas eu já pago isso. Você pode, inclusive, não usar esse link, não tem nenhum problema, essa não é a intenção do canal. Onde você paga ali um valor reduzido e você tem grupos de aula. Então, uma vez por semana, você se reúne para falar inglês com essas pessoas, tem um professor, tem uma metodologia própria deles lá, e um método muito barato, coisa de 50, menos de 100 reais, 4 aulas, menos de 25 reais por aula, sabe?
são maneiras de você expressar esse conhecimento. E por isso que nasce esse canal. Numa intenção muito menos editada, mais fluida. É uma maneira, então, ao falar com você sobre o Code, coisas que eu já tenho aplicado, tenho expressado, mas quando eu venho e falo com você sobre esse processo, na verdade, tanto você está em modo de captura e eu estou em modo de expressão, e vamos então juntos passar por esse processo. E é para isso que eu criei esse canal, para expressar aquilo que eu tenho aprendido nesses mais de 10 anos estudando psicologia, mas principalmente para incentivar você a também criar os seus modos, meios de expressão. Depois de organizar, depois de decodificar, expressar esses conhecimentos, essas habilidades. E é isso que gera valor. E aí, ao me ajudar, você assistindo esse vídeo, você me ajuda, porque eu estou aqui em modo de expressão, com uma visualização já vou ter muito mais desejo de fazer o próximo. E você agora está em modo de captura, está sendo incentivado a organizar esse conhecimento, a decodificar esse conhecimento e a expressar esse conhecimento. Seja de modo escrito, seja no seu trabalho, efetivamente no seu trabalho. Às vezes a gente faz cursos e cursos que a gente olha aquele certificado, e se tiver certificado, por que eu tô isso? Ou às vezes a gente está lá no vídeo do YouTube vendo coisas totalmente aleatórias e, na verdade, nenhum problema há nisso. O problema é que é uma informação que está sendo capturada, mas ela não foi organizada, não está sendo codificada e, consequentemente, não está sendo expressa. E, basicamente, nós vivemos nessa relação de decodificação, organização, de captura, organização e decodificação e expressão do conhecimento. E é para isso que nasceu esse canal e é para isso que eu espero estar junto com você. Conto muito com o seu curtir aqui e coloque nos comentários os assuntos que você deseja comentar. Esse é um canal pequeno e que eu quero muito criar junto com você uma comunidade para juntos compartilharmos esses conhecimentos. Você tem passado por alguma dificuldade específica e gostaria de agendar uma consulta, eu sou terapeuta, você pode ir lá sergiosilva.net. Se você é psicólogo, gostaria de uma supervisão de casos ou coisa assim, você também pode entrar no sergiosilva.net. E a ideia também, Sérgio, mas isso está um pouco fora do meu alcance. Agora aqui no digital, nós estamos criando agora psicoterapias em grupo, que é uma forma muito mais efetiva e muito mais barata de lidarmos com algumas questões. Você tem recurso, prefere um atendimento pessoal, individualizado, tudo bem, mas eu tenho muito visto os efeitos da terapia em grupo e tenho acreditado cada vez mais nesse modelo, principalmente por profissionais que já tenham um manejo sobre isso. Mas eu tenho vergonha de falar sobre mim, da minha vida. São pessoas que você nunca viu, provavelmente nunca vai ver, pessoas de várias partes, é online. E você percebe, então, no outro, na orientação do outro, às vezes é até bom que você nem precisa se expressar, porque aquilo que o outro está capturando, organizando, decodificando, expressando, você também aprende com essa questão do modelo. Você percebe que não está sozinho nos seus desafios pessoais, então eu tenho acreditado muito nesse modelo de psicoterapia em grupo. Entra aqui, sergiosilva.net, nós vamos abrir já a próxima turma e eu espero contar com você lá. É super acessível, muito mais barato que qualquer outra psicoterapia que você vá trabalhar. Agora, se você realmente pretende um atendimento individual, também você pode acessar lá. E profissionais, espero estar também criando essa comunidade aqui entre nós dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a nossa abordagem teórica. Eu, Sérgio Silva, vou ficando por aqui. Um grande prazer estar com você nesse momento. Um grande abraço. Eu vou deixar aqui algumas imagens que eu gravei aqui dessa cidade linda, Buenos Aires. Um grande abraço. Até já!